Vamos fazer a leitura. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem, coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem ouro nem prata, ou nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele mesmo o que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Amados, é um motivo de grande alegria estar essa noite aqui junto com os irmãos, para mais uma vez meditar na palavra do Senhor. O texto que nós lemos, queridos, ele dá o início da igreja primitiva, a igreja que o Senhor disse que ergueria, que consolidaria e que mandaria, enviaria para pregar o seu evangelho. A mensagem pelo qual ele veio, ele viveu aqui, ele morreu e ele ressuscitou. Aqui na porção que nós lemos, vai tratar a respeito de Pedro e João, no famoso caso em que eles estão indo para o templo orar. E ali ele encontra um coxo e eles curam esse coxo. E é motivo de grande alegria para todos ali. Primeiramente, queridos, antes eu queria ver com os irmãos o mito que há na igreja primitiva e que muitos hoje pensam que a igreja era uma igreja perfeita. A igreja primitiva, ela iniciou de uma forma muito surpreendente. Após Jesus ir ao céu, depois de um tempo o Espírito Santo veio sobre o povo foi cheio do Espírito Santo, a palavra do Senhor foi pregada, as almas começaram a vir, e foram quase 3.000 almas de uma vez só. E não somente as almas começaram a vir, mas aquelas almas começaram a andar conforme o ensino que lhe era pregado. E não somente andavam conforme o ensino que era pregado, eles andavam em comunhão, eles repartiam o que eles tinham. E isso pode causar a ideia de que aquela igreja era ideal, de que aquela igreja não tinha problema, de que aquela igreja é a pela qual nós devemos orar para voltar. E muitos oram: Senhor, nos leva de volta para a igreja primitiva, nos leva, Senhor, traz a igreja primitiva de volta. Mas nós sabemos, se nós continuarmos a ler, que muitos problemas aconteceram com a igreja primitiva. Foi uma igreja que tentou entrar a mentira, o engano, morte aconteceram, perseguição aconteceu. Isso, queridos, acontece com toda a igreja de todos os tempos. O dilema que nós temos é o seguinte: o que fazer quando a perseguição vem, a mentira quer entrar dentro do povo de Deus, o engano quer entrar dentro do povo de Deus? A igreja de Cristo, ela não é conhecida pelo o não existir dessas coisas, mas como ela trata essas coisas, como que ela se posiciona diante dessas coisas. Aí nós vamos ver que verdadeiramente essa é uma igreja de Cristo. Então eu iniciei com esse mito que se tem, para que a gente possa refletir a respeito de um tema, que é a relevância da igreja, ou uma igreja relevante. Nós precisamos ser uma igreja relevante no nosso tempo. Uma igreja que não se sente bem estando só numa congregação,
mas que ela atinge e ela busca atingir lá fora. Ser uma igreja relevante. Então eu peço que os irmãos me dê um pouco da sua atenção durante esse tempo, que reflita juntamente comigo, amém? Glória a Deus. Primeiramente, queridos, nós vamos ver nos versículos aí, peço que você fique com a sua Bíblia aberta, que Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Pedro e João subiam ao templo. Queridos, o primeiro ponto que nós vemos é já em igualar Pedro e João. Por quê? Porque essas coisas aconteceram depois de a vida de Pedro ter virado de cabeça para baixo. Pedro foi conhecido como aquele que negou Jesus 3 vezes. Amém? Pedro negou a Jesus e me parece, queridos, que Pedro continua à frente da igreja, mas ele ainda tem uma ressalva, os apóstolos ainda têm uma ressalva com ele. Ele não é acolhido e não é colocado assim, de uma hora para outra, para dentro da igreja, de uma forma tão agradável por todos. Mas ainda os apóstolos, me parece que tinham alguma ressalva. E nós vemos já que João subia com ele. João é aquele que é chamado de o apóstolo amado, ou o discípulo amado por Cristo. Então nós entendemos que ainda que alguns estejam ainda com a ressalva com Pedro, nós vemos que João andava com Pedro. João, sendo o amável, o amado de Deus, ele já estendeu a sua mão, reconheceu que Pedro poderia errar como os outros erraram, mas ele já deu a sua mão para Pedro. E nós vemos que Pedro conseguiu guiar a igreja no primeiro tempo. E essa é a primeira porção que nós devemos encarar. A igreja é uma igreja que acolhe. A igreja de Cristo, para ser relevante, ela deve ser uma igreja que acolhe. Não passa a mão na cabeça, considerando o pecado. Ele vê o pecado, ele aponta o pecado, mas ele quer tratar o pecador, ele quer cuidar do pecador, ele quer restaurar o pecador. A igreja, para ser relevante, ela não tem que se igualar com o mundo, pelo contrário. Primeiramente, ela precisa ser diferente do mundo para tratar o mundo. Para que sejamos relevantes, nós precisamos entender que o mundo está doente e que temos o remédio dentro de nós, que é o Espírito Santo. Se nós queremos nos igualar com o mundo, nós levaremos a doença para quem já está doente. Então, primeiro ponto, nós devemos ser aqueles que acolhem, queridos. Segundo, eles subiam para onde? Para o templo. Para fazer o que no templo? Para orar. Sabe o que é interessante? Perdão. Depois desses acontecimentos, nós podemos dizer o seguinte: nossa, para que eles vão orar? Para que eles iriam orar? E a igreja primitiva tinha uma coisa de orar 3 vezes ao dia. Eles oravam às 9 horas, às 12 horas e às 15 horas. Hora nona é às 15 horas da tarde. Às 3 horas da tarde. Mas, olha o seguinte: o Espírito Santo tinha descido sobre a igreja. O Espírito Santo tinha capacitado a igreja, de uma forma tal que havia poder sobre a igreja, e que a pregação tinha convertido 3.000 pessoas, e a igreja estava sendo regida pelo próprio Espírito Santo, e o Espírito Santo agia para que os discípulos, os apóstolos, conduzissem a igreja, mas eles oravam ainda assim, porque eles entendiam que sem a oração, eles não iam para lugar nenhum. Segundo ponto, a igreja relevante é uma igreja que ora. Oração. Nós temos aqui, passando a escola bíblica, momentos de oração. E nós temos oração durante um tempo do mês. E nós devemos fazer oração nas nossas casas. Mas com o entendimento de que sem a oração nós não podemos nada.
Porque a oração é aquela que nos capacita, queridos. O Espírito Santo estava na igreja, o Espírito Santo capacitava a igreja. Os apóstolos eram capacitados, mas se eles não orassem, eles não iam saber qual era o dilema e qual era a decisão e a vontade de Deus. A igreja é relevante, é uma igreja que age lá fora, mas que é conectada com o seu Senhor. Relevância. Conectados com o Senhor, para começar a agir lá fora. Amém? Glória a Deus. Passadas essas coisas, queridos, Pedro e João estão indo para o templo orar. E ali eles encontram um homem. No verso 2, no verso 3, diz assim, ó: era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Coxo de nascença. A Bíblia não fala o nome desse homem. A Bíblia não revela o nome desse homem. O nome dele não é citado, não é importante o nome dele. Mas a Bíblia revela que ele é um coxo de nascença. Ele já nasceu com esse problema, com essa doença. Isso também pode revelar a nossa vida espiritual. Nós já nascemos com o pecado. Nascemos debilitados. Nascemos coxos espiritualmente. Mas esse não é o dilema agora. O dilema é que esse homem era levado todos os dias para a porta do templo para pedir esmola. Então, a doença dele era tal que ele não poderia nem se mover direito. Não tinha condição de se mover. Então, era necessário que levassem ele e colocassem ele ali na porta do templo. E ele olha e ele vê Pedro e João. Ele viu que Pedro e João iam entrar no templo. Eles começaram a implorar que lhe dessem uma esmola. O termo esmola é citado 2 vezes, né? Esmola, no verso 2, no final do verso 3 e lá no final do verso 10. Para ter a certeza de que aquele homem era um pedinte. Era uma esmola que ele necessitava, que ele pedia, que ele precisava. E aqui nós vemos, queridos, nós prestamos atenção, a diferença entre a igreja e o mundo e um sistema religioso. Aquele homem era levado para a porta do templo, para a porta da igreja. Mas para que ele era levado ali? Para ser tratado, para ser curado, para ser transformado? Não, ele é levado para pedir esmola. E aqui nós vemos uma diferença básica que deve haver entre a igreja e o mundo, queridos. Porque o mundo, ele só nos leva a sobreviver. O mundo só nos leva até esse ponto, para que a gente possa sobreviver na nossa incapacidade. O homem não era levado para ser transformado. O homem não era levado para haver uma mudança na sua vida. O homem não era levado para que algo acontecesse e mudasse o seu rumo da sua vida. Mas é que para ele conseguisse sobreviver na sua vida miserável. E é isso que o mundo faz. O mundo, ele não transforma ninguém. O sistema religioso da época e de hoje não transforma ninguém. Eles não estão aqui para mudar uma situação. Eles não estão aqui para mudar o rumo da nossa vida. Mas eles só estão aqui para fazer com que a gente permaneça nessa miséria, tanto física como espiritual. O mundo nos faz acreditar que a situação que nós vivemos é final, absoluta, e que devemos nos conformar com isso. É por isso que o termo esmola aparecia várias e várias vezes. Ele estava lá para pedir esmola, ele viu os homens, ele pediu esmola. Essa era a vida dele. Um esmoléu, um necessitado, um sem esperança. O coxo, querido, ele estava com a mente cauterizada. E por que isso? Porque nós vemos na Bíblia outro coxo, um paralítico bem interessante. E fica lá em João,
que é o paralítico tanque de Betesda. Quantos conhecem? Amém. Esse paralítico, Jesus chega até ele e pergunta: queres ficar são? Você quer ficar bom? Qual é a resposta do paralítico? Senhor, não tem ninguém que me coloque. Não tem ninguém que me coloque no tanque. O paralítico até aqui é o mesmo desse. Ele não conhece Jesus, ele não sabe quem é Jesus. O coxo aqui, ele não sabe quem é João e quem é Pedro. Não sabe quem são os apóstolos de Cristo. Mas a diferença entre os dois é que quando Jesus pergunta se quer ficar são, ele diz: não tem ninguém que me coloque. Não tem ninguém que me coloque lá. Não tem ninguém que me dê essa atitude. Aqui o coxo não. Aqui o coxo, a mente dele está a um ponto de aquilo é a minha vida. Eu preciso dar esmola. Eu quero a esmola. Isso é algo, queridos, que o mundo faz com a gente. Muitas pessoas estão sofrendo, passando por dificuldades, passando por dilemas, e isso vai minando a sua esperança, a sua fé, a um ponto de pensar que isso não tem mais solução, de não haver mais um futuro, de não haver mais uma mudança, de não haver mais uma transformação para a sua vida, a ponto de dizer: não, eu quero a esmola, porque é isso que o máximo que eu vou conseguir. Essa é uma triste vida, queridos, porque isso nos faz pensar de uma pessoa que não tem futuro, de que não pensa em futuro. E se nós analisarmos, a maior tragédia da nossa época é conversar com pessoas que não veem um futuro para a sua vida, então vivem de uma forma miserável. Você conversa com viciados, eles acham: não tem futuro para a minha vida, então eu vou viver aqui a vida toda. Então eles não acham que vão sair dali. Você conversa com alguém que está passando um problema sério, então, eu acho que eu não vou mais sair disso aqui, não tem futuro mais para mim. Então eles acham que vão viver aquilo ali. A vida que nós vivemos aqui não é um absoluto, queridos. Aqui não é a vida eterna. A vida eterna será depois da nossa vida, da nossa ida para Jesus. Então as coisas que acontecem aqui, querendo ou não, durando 1 ano, durando 2 anos, durando 10 anos, serão passageiras. Elas terão um fim, sim. Depende então o que nós estamos pensando. E onde está a nossa esperança? Onde está a nossa fé nesse momento? A fé do coxo estava na esmola. Ele queria a esmola, ele necessitava da esmola, ele desejava a esmola. Então nós vamos ver a atitude da igreja. E a atitude da igreja está no verso 4. Olha comigo. Pedro fitando, olhando para ele, fixando o olhar nele, juntamente com João, disse: olha para nós. Olha para nós. Olha aqui, queridos. Aquele homem vivia desde a sua infância, desde o seu nascimento, com um coxo. Provavelmente vivia desde a sua infância, desde o seu nascimento, como um pedinte, pedindo esmola, sobrevivendo, vivendo dessa maneira. Vivendo um descaso, vivendo como um fantasma, como um espírito que ninguém vê. Isso é muito comum nos dias de hoje. Mas olha a atitude de Pedro e João, fitando nele, olhando para ele, queridos. A igreja, querida, não pode se acostumar com o descaso. A igreja, para ser relevante, ela não pode se acostumar com as coisas ruins que acontecem. As tragédias que estão acontecendo aí, queridos, a gente não pode sair da nossa boca e entrar na nossa mente. Não, isso é normal. Isso acontece. E a gente se tornar insensível a essas coisas. Quer ver só? Quando alguém tem um costume de ir ao centro ou ir para o centro de Fortaleza, o centro de Maracanaú.
Alguém tem esse costume? Alguém vai alguma vez? Quando você chega lá, ali na Praça do Ferreira, ou nas praças que tem, o que é que se vê muito? Se vê muita gente dormindo, deitado ali, né? Amém? Muita gente. Aquilo, para quem vai uma vez ou outra, choca. E muito. Porque você vê a angústia daquelas vidas, a miséria daquelas vidas. Mas para muitas pessoas que vão todos os dias, uma hora ou outra, isso vai parecer normal. Vai parecer como a paisagem da região, da cidade. Para nós sermos uma igreja relevante, nós não podemos deixar com que isso se torne normal. E nos tornarmos insensíveis a essas coisas. Insensíveis ao ponto de não se emocionar, de não ter uma afeição, um amor, uma piedade para isso. Eu não estou dizendo que, nossa, o irmão acha que a gente é ruim, não, queridos. Eu estou dizendo que isso passa por um tempo e cada vez mais nós vemos, que isso vai colocando a nossa mente como algo comum, como algo normal, como algo que passa despercebido. A igreja, nesse papel, ela tem um papel importantíssimo de não deixar que isso se torne normal. Isso não é normal para a igreja. Isso não é normal para o povo de Cristo. O povo de Cristo se preocupa com essas pessoas. O povo de Cristo busca essas pessoas. O povo de Cristo trata essas pessoas. Eu não estou dizendo que a igreja vai se tornar uma ONG, como muitas por aí querem se tornar. Esquecem a palavra de Deus e vivem só para tratar essas coisas. Não é isso, queridos. Nós vamos ver isso depois. Mas a igreja de Cristo trata com essas coisas, busca essas coisas, se preocupa com essas coisas. Entende que eu estou trabalhando hoje só com a relevância da porta para fora? Amém? Eu não vou trabalhar da relevância da porta para dentro, mas da porta para fora. E sabe o que é muito comum? É de achar que a nossa relevância e o nosso ser como cristão, ela deve ser explícito da porta para dentro. Como se eu devo ser cristão da porta para dentro. Não, Cristo nos chamou para sermos cristãos da porta para fora. O sal e a luz dessa terra. O sal da terra, a luz do mundo. Cuidando, tratando essas vidas lá fora. Nós somos chamados para isso, amados. Nós somos chamados para essas coisas. Chamados para tratar as vidas, cuidar das vidas, buscar as vidas. Pela graça de Deus, nós estamos trabalhando. E o pastor está sendo direcionado por Deus para agir dessa forma esse ano. Se engaje, amado. Se engaje esse ano. Não espere que aqueles que já façam alguma coisa, façam essas outras também. Mas o Senhor não disse, a liderança da igreja, a parte da igreja, uma metade da igreja faça essas coisas. Ele disse, a igreja faça essas coisas. Toda a igreja tem esse papel, tem esse dever, tem essa obrigação. Amém? Amém. Louvado seja o Senhor. Então Pedro e João olhando para aquele homem, e olha o que o homem estava fazendo, querido. Eles olhavam atentamente, ele os olhava atentamente receber alguma coisa. Olha para aquele homem, ele diz assim, olha para mim. Ele achou, opa, a esmola hoje vai ser grande. Hoje a esmola vai ser grande. O ditado diz que quando a esmola é grande, o cego desconfia. Mas ele não desconfiou. Ele achou, hoje vai ser bom. Eles vão me dar uma esmola boa. Hoje eu vou sair daqui e vou fazer algo que faz tempo que eu não fazia. Mas olha, amém. Mas olha a exclamação de Pedro tão conhecida. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno,
anda. Louvado seja Deus. Anda. O homem subiu na expectativa, a esmola vai ser grande. E Pedro já jogou um balde de água fria. Eu não tenho nem prata nem ouro. Então o homem esfriou. E depois Pedro veio com uma coisa que ele não imaginava. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Como assim andar? Como assim sair daqui? Como me levantar? Eu nunca fiz isso na minha vida. O outro coxo que eu falei já. O outro coxo tinha andado e depois ele virou paralítico e depois voltou a andar. Mas esse aqui não. Esse aqui não sabia andar porque ele nunca andou. Então ele tinha que ser curado e tinha que aprender a andar. Mas olha como essa exclamação tem muitos detalhes, queridos. Pedro diz assim: não possuo nem ouro nem prata. Pedro, com a sua fala, extrapola a expectativa do coxo. O que Cristo tinha para esse homem, queridos, não era uma esmola, como o mundo dá. O que Cristo tinha para esse homem não era uma pequena porção, como o sistema religioso pode às vezes dar. O que Cristo tinha para esse homem era uma vida, e uma vida com abundância. Anda em nome de Jesus Cristo Nazareno. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Não tenho nem prata nem ouro. A igreja relevante, ela é como essa exclamação. Não possuo nem prata nem ouro. Mas o que vemos hoje em dia de muitos lugares é que a exclamação seria um pouco diferente. Eu tenho prata e ouro, mas eu não tenho Jesus Cristo Nazareno. Muitas igrejas poderiam dizer isso para o coxo. A prata e o ouro eu tenho, mas eu não tenho Jesus Cristo. Então você não vai andar hoje. Então, será que Pedro não tinha nem prata nem ouro, queridos? Volta comigo um pouco. E lê comigo no capítulo 2, no verso 45. Amém? Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. 3.000 pessoas começaram a vender as suas casas, talvez não todos, mas vendiam suas casas e davam na mão dos apóstolos, para que a comunidade fosse suprida. Eu acredito que Pedro e João teriam pelo menos uma moeda para dar àquele homem. Mas por que ele disse que não tem nem prata nem ouro? Eu acredito que aqui a gente não deve encarar como eu não tenho nenhum centavo, eu não tenho nada para te dar. Mas eu acredito que aqui a gente deve encarar com aquilo que é mais relevante para a vida daquele homem. Ainda que nós possamos ajudar as pessoas, ainda que nós possamos querer tratar as pessoas, ainda que nós possamos doar o nosso tempo, a nossa vida, o nosso dinheiro para as pessoas, o mais importante que as pessoas precisam é de Jesus Cristo. Eu não tenho nem prata nem ouro, porque isso não é relevante para você. Mas o que eu tenho, o que é relevante sim, receba em nome de Jesus Cristo Nazareno e ande. Louvado seja Deus. A igreja relevante entende a necessidade que o mundo tem, que as pessoas têm, de uma vida espiritual decaída. E ela trabalha primeiramente lá, amados. Lá. Fomos chamados para pregar o Evangelho de Deus a toda criatura. Lá, essa é a primeira obrigação da igreja. A igreja tem outras obrigações, a igreja tem um trabalho social, pode sim, mas a obrigação da igreja é pregar o Evangelho. E é isso que Pedro faz. Pedro diz em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. E ele pregou o Evangelho aqui. Isso na cabeça de um judeu é um contrassenso. Jesus Cristo, o Nazareno. Pedro prega o Evangelho àquele homem de uma forma extremamente simples. Jesus Cristo, Jesus Yahvé salva. Cristo, o Messias, o ungido, o enviado de Deus. O Nazareno, aquele que veio de Nazaré. Então, o Deus, o Filho de Deus, o enviado de Deus veio de uma pequena cidade.
Isso não é comum os apóstolos dizerem. Não era comum falar toda essa frase, Jesus Cristo, o Nazareno. Mas Pedro utilizou aqui. E por que ele utilizou aqui, amados? Eu acredito que, por aquele homem ter essa mente dele cauterizada, de vítima, digamos assim, de que não há esperança, de que é um renegado, de que é um coitado, um miserável, ele mostra que o Filho de Deus, que o Cristo prometido, o Messias prometido, veio de uma cidade esquecida e renegada, para mostrar que o Cristo, o Deus dele, era como ele. Veio como um renegado, veio como um afastado, mas ele é o Cristo, o Filho de Deus Todo-Poderoso. Jesus Cristo, o Nazareno, louvado seja Deus. Então, Pedro nota aqui, queridos, que primeiro ponto, a igreja tem que pregar o Evangelho. A igreja tem que pregar o Evangelho. Nós pregamos o Evangelho. Mas há lugares que o Evangelho fica de lado. O Evangelho é posto para escanteio, como se isso não é importante agora. Isso não é tão relevante para a sociedade precisa de outras coisas. Não, a sociedade precisa entender, saber, compreender quem é Deus. Quem Ele enviou, por que Ele enviou, porque nós precisamos desse Cristo, amados. Porque se a sociedade não entender, ela não vai ter cura. Porque o próprio Pedro vai falar depois, que em nenhum outro há salvação, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importamos que sejamos salvos. Mas só o nome de Jesus Cristo, só no nome dele. Nós tivemos aqui ontem, pessoal do evangelismo, o pastor trouxe para a gente alguns vídeos, e um dos vídeos o pastor fala que a igreja, ela não conhece o Evangelho, ela não conhece Cristo. Muitas vezes ele pergunta, quem é Cristo? Aí as pessoas dizem, eu não sei. Uma pessoa que está dentro da igreja, uma pessoa que convive na igreja, mas ela não sabe quem é o centro da igreja. Se nós perguntássemos para as pessoas que estão aqui ao nosso redor, ao redor dessa igreja, perguntarmos, você conhece a Jesus Cristo? Conheço, eu vi os filmes, eu sei que é o filho de Maria, eu sei que é o filho de José, eu sei que é o filho de Deus. Mas não é isso que Pedro está falando para aquele homem. Pedro não está dizendo que veio um Jesus que morou lá em Nazaré. Pedro está dizendo que aquele Jesus de Nazaré é o nome pelo qual aquele homem iria andar. Era na autoridade desse nome, desse Cristo, que aquele homem seria curado. É na autoridade desse nome, querido, que nós devemos ser relevantes. Que nós devemos tratar as nossas vidas, cuidar das nossas vidas. É debaixo deste nome, dessa autoridade. Só que é muito comum para nós, para todos nós fazemos uma dicotomia e desassociar algumas coisas, de que eu devo agir de uma forma aqui, mas quando eu saio daqui eu preciso viver de outra forma, porque senão não serei aceito. E essa dicotomia acaba com o nosso devocional com o Senhor, a nossa adoração ao Senhor, porque nós passamos a exercer duas vidas, duas pessoas diferentes. Não, na igreja eu tenho que ser crente, eu tenho que andar de um jeito, vestir de um jeito, agir de um jeito. Lá fora, eu visto do jeito que eu quero, eu ando do jeito que eu quero, eu faço o que eu quero. Não, queridos. A relevância da igreja, ela é vista lá fora. Porque as vidas lá fora não conhecem a Cristo. As vidas lá fora não leem Bíblia. As vidas lá fora não sabem quem é Jesus. E elas lerão Jesus através de nós. E se quando elas lerem as nossas vidas, pensando, imaginando que ali eu verei Jesus Cristo, o que será que elas vão ver? O que será que elas lerão de nós? O que será que lerão de cada um, queridos? Será a Bíblia, a palavra de Deus, a santidade de Deus?
ou eles lerão e verão, é a mesma coisa que está escrito em mim. Essa é a relevância da igreja. Então Pedro prega de uma forma extremamente simples, queridos. E pregar o evangelho é simples. Tão simples, queridos, que tem uma ilustração do príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon. Ele estava na igreja, onde ele iria pregar depois, mais tarde, e ele iria testar a acústica da igreja. Lógico, naquele tempo não havia microfone. Então ele vai testar a acústica da igreja. E para testar ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aquele som sai e vai rodando. E do lado de fora havia um homem que estava trabalhando na colheita. E aquele homem escuta isso. E o seu coração é compungido e aquele homem se converte. Só a palavra de Deus, só o Cordeiro de Deus, somente Jesus Cristo é necessário para salvar. Nós não precisamos de mais nada, queridos. Nada para acrescentar, nada para se retirar. Somente Jesus Cristo, o Filho de Deus. Somente Ele, amados. Louvado seja Deus. Vamos encaminhando para o final. O verso 7 diz assim: tomando pela mão direita, o levantou imediatamente, e os seus pés e tornozelos se firmaram. Oh, glória a Deus! Os pés e tornozelos se firmaram. Aquele homem, queridos, era coxo de um jeito que talvez o seu corpo era atrofiado. Provavelmente era atrofiado. Então Pedro levanta e imediatamente os seus pés, seus tornozelos, o seu corpo volta ao estado natural, normal, curado imediatamente. E de um salto se pôs em pé, passou a andar, e o que ele fez? Ele foi embora. É isso, queridos? Ele fez o quê? Ele entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Louvado seja Deus. Isso prova, queridos, que não foi somente um milagre que o curou, que o libertou, que o transformou, que o converteu. Porque muitos milagres, feitos ainda não pelos apóstolos, mas pelo próprio Cristo, as pessoas iriam embora, foram embora, não queriam saber de Jesus Cristo. Mas esse homem não, a palavra tocou no seu coração, ele foi curado e agora ele estava junto com os apóstolos, adorando o Senhor, dentro do templo. Então a igreja não só prega o evangelho, como ele cuida e ele anda com essas vidas. Ele cuida dessas vidas, a igreja. A igreja tem esse papel também, de tratar, de cuidar, de pregar e de cuidar dessas vidas, amados. Olha o que o homem fez. O homem não vai embora após ser curado. Ou muitos já fizeram. Mas ele agora, querido, pode participar da adoração. Ele pode se alegrar com a adoração. E esse homem foi curado de uma forma tal que ele já aprendeu a andar, ele já sabe pular também. Ele já está pulando, ele já está louvando, ele já está fazendo tudo, queridos. Louvado seja Deus, era um pentecostal. Né? Foi depois do Pentecoste, era um pentecostal, amém, pastor? Então ele já está pulando. Louvado seja Deus. O homem já está saltando. E o povo viu que aquele homem voltou a andar e a louvar a Deus. Agora o homem era conhecido não só porque ele estava andando, mas porque ele estava louvando o Senhor. Louvado seja Deus, queridos. Os salvos são conhecidos não somente porque eles estão no templo, não somente porque agora eles mudaram as suas vestes, mudaram um pouco das suas atitudes, mas porque eles adoram a Deus. Eles adoram a Deus, eles desejam a Deus, eles querem Deus. Louvado seja o Senhor. E reconheceram ser Ele o mesmo que esmolava, assentado na porta. O povo viu aquilo que eles não conseguiriam fazer,
aquilo que eles não desejavam fazer, eles viram acontecer. Aquele homem agora está salvo, curado, louvando o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Para encerrar, queridos, eu quero fazer 2 aplicações, bem rapidinho. A primeira e se você guardar só isso, eu já vou sair satisfeito. A primeira queridos, Cristo é a única solução para a humanidade. Amém, queridos? Vamos repetir? Cristo é a única solução para a humanidade. Cristo é a única solução para a humanidade. Se a humanidade está doente, nós já sabemos onde encontrar o remédio. É em Jesus Cristo, o que veio de Nazaré. A segunda aplicação nós devemos viver como aqueles que acreditam fielmente nessa verdade. Se você crê que Cristo é a única solução para a humanidade, você deve viver como aquele que acredita nisso. Se você disse amém pela primeira, você tem que dizer amém pela segunda. Se você crê na primeira, você deve buscar viver a segunda. Se nós cremos e acreditamos que Cristo é a única solução para a humanidade, nós agora temos que trabalhar. Nós agora temos que nos esforçar. Nós agora temos que encarar os dilemas, encarar os problemas, encarar as dificuldades. Nós agora temos que se colocar à disposição de Deus. Nós temos que nos colocar diante da graça, do poder de Deus, da autoridade de Deus, para que o Senhor possa nos usar, para que possamos ser finalmente relevantes para o Senhor e para a humanidade, para que o Senhor naquele grande dia possa nos dar a coroa da vitória, para que o Senhor possa nos encarar e dizer: venha, benditos de meu Pai, para que o Senhor naquele grande dia dê bom testemunho ao nosso respeito. Amém, amados? Louvado seja o Senhor, que a graça de Deus esteja sobre cada um de nós e nos dê, queridos, a confiança, a fé, o poder para fazer tudo o que Ele deseja. Amém? Glorifique o Senhor.